Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós. A fé tem que ser participante do início ao fim. Se permitir o amor resfriar, é um risco, né? Porque a própria Bíblia diz: volte ao primeiro amor. Porque muitos são os que receberam, né, o Espírito Santo pela graça. Pela graça sois salvo, né? Em Gálatas 4, no versículo 5, diz: para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Todo aquele que se arrepende, e é nascido da água, que é a palavra que é viva e eficaz, que purifica. O Espírito convence o homem dos seus maus caminhos, do seu pecado. E na nova aliança, o sangue que faz a expiação. E na lei era utilizado o sangue dos animais, porque não havia ainda sido derramado o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em 2 Coríntios 5:21 diz: Deus fez daquele que não tinha pecado alguma oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele tornássemos justiça de Deus. Atos 5:30. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinaste crucificando no madeiro. A questão, conforme Gálatas 3:13, é que foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A condenação da lei é esta, né? Todo aquele que está preso na lei, ele está sobre maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E quando Jesus nos adverte para o arrependimento, né, para que volte ao primeiro amor, porque muitos estão sendo subjugados pela lei. É o vitupério, né? Volta-se à lei. O véu foi rasgado, o seu próprio corpo adentrou ao alto dos céus. E quando nós estamos nele, ele em nós, produzindo os frutos que só é possível através dele, a mente não é cauterizada, né? A mente é de Cristo, ele nos direciona, ele nos ensina aquilo que nós devemos falar. Nós ouvimos a sua voz e ele nos ensina o que dizer. A todo momento ele nos adverte, né? Para não andar nas encruzilhadas, né, que muitas vezes a lei subjuga, né? A lei é o poder do pecado, né? A Bíblia diz que quando Moisés recebe, ali ele passa a lei ao povo, né, com um coração duro de pedra, mas ele recebe com um coração quebrantado, tanto é que a sua face resplandecia, né, a glória de Deus, porque ele falou com aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo. A Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus, a não ser aquele que revela a sua face. Ele estava ali frente a frente com Cristo, ungido de Deus, do qual entregou o mandamento, né, através do próprio Deus, né? Ali estava a presença do Pai, do Filho, através do como ungido, né? Ainda não era o Filho do homem, ali estava o ungido de Deus, Cristo, e o Espírito de Deus que ali estava, testemunhando a entrega da lei a um homem que foi dada através de Moisés, do qual reportou ao povo. E essa lei, ela é perfeita, todo aquele que analisa, né, os mandamentos escritos. E a Bíblia nos ensina que a submissão do coração é melhor do que a gordura dos carneiros,
na antiga aliança. E atualmente, melhor que ofertar é a obediência, né? Guardando os mandamentos. Os mandamentos são a lâmpada e o evangelho que acende a luz desta lâmpada, que nos clareia, que nos adverte através do seu Espírito, né? Amando o próximo como a ti mesmo, amando somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Assim, quando nós procedemos, nós não estamos mais subjugados pela lei. Nós somos cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Mas se volta à lei, o véu é colocado, há um espírito de entorpecimento, não se compreende mais as verdades da Escritura. E aquele que um dia alcançou aquele sacrifício na cruz, que crucificou as paixões da carne, alcançou essa sabedoria, mas a utilizou para outros fins que não é a salvação da própria alma, da salvação da alma de muitos, volta-se a estar subjugado pela lei. E todo aquele que estiver na lei está sobre a maldição de todo aquele que for pendurado no madeiro, né? E se já alcançou aquele sacrifício na cruz que é único, como podeis agora, né? A Bíblia diz daqueles que arrependem-se, né? Jesus é aquele que estende a mão. Mas existe também o pecado renitente, que são aqueles que persistem, são aqueles que ouvem a verdade, mas o seu coração a cada vez é como o coração de Faraó. Deus enviava uma praga, né? E o seu coração endurecia, ele não liberava aquele povo, ele não cumpria as ordens que vinham do alto dos céus. E o coração a cada praga mais endurecido. E nós temos que ficar vigilantes, porque a Bíblia é muito clara em Apocalipse. A palavra ali diz, né, todo aquele que acrescentar uma palavra a essa profecia, eu acrescentarei as pragas que há neste livro, né? Todo aquele que retirar, eu riscarei o nome do livro da vida. E o que tem retirado? A Bíblia é bem clara, né? O homem, pela sua injustiça, tem suprimido a verdade. A verdade é Cristo Jesus, né? Já não estamos mais no tempo de ouvir, né, pelo Espírito de Deus, e sim pelo Espírito Santo, enviado por Deus em nome de Cristo, porque somos ministros de uma nova aliança. A antiga aliança, né, aquilo que é velho se torna aniquilado. Nós temos que ouvir as advertências do Espírito Santo, né, o Espírito de Cristo, enviado pelo Deus Todo-Poderoso. Deus revelou como Pai, né, aos filhos. Atualmente, Ele revela através de Cristo, do qual nós somos adotados como filho, né? Porque se não recebe essa adoção, ou se uma vez foi adotado e agora rejeita, né, está como filho bastardo, se não se cumpre a obediência dos mandamentos, que é amar o próximo a ti mesmo, ter zelo com a sua própria alma e da salvação de muitos, como ele nos disse ontem: se fores negligente no ensino, né, a Bíblia diz que aqueles que ensinam serão cobrados não somente pela sua alma, mas de muitos por terem ensinado erroneamente. Por isso que digo aos irmãos, não falo por mim, é aquele que me chamou, me enviou, falo por ele. Aquele que, conforme ele mesmo disse ao povo, né, pela própria lei de Moisés, estáis sendo julgados, né,
a palavra que proclamei nos últimos tempos, por essa mesmo sereis condenados, porque ele não veio para julgar, né, e sim para salvar aquele que está perdido, porque todos estão condenados e destituídos da sua glória. E ele é o único mediador entre Deus e homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro além dele. Como ele disse ali, a parábola do rico e Lázaro, né? Ele disse: deixe, eles têm os profetas e Moisés, né? E Abraão ali pela fé, naquela parábola que ele diz que ele já estava salvo, né? Juntamente com Lázaro. Porque Jesus, ele diz, né? Se ele não viesse e fizesse aqueles sinais, assim como Deus o ressuscitou, ele ressuscitou a Lázaro, ninguém havia sido condenado, mas ele veio e cumpriu a lei para mostrar que eles, embora guardavam ali o sábado, tinha aquelas ordenanças, né, aquelas liturgias, cerimoniais de purificação através da água, né? Jesus, na nova aliança, ele nos ensina, né, que isso tudo é aniquilado, é do passado. A nova aliança é superior à dos anjos, um sangue que falou com mais veemência de Abel. E todo aquele que tem a fé nele, todo aquele que segue os mesmos princípios dele, todo aquele que ouve a sua voz e pratica as mesmas obras, né, ele já cumpriu a lei conforme ele cumpriu. É a única forma, ele é o elo da perfeição. Não se achou o sacerdote santo, puro, né? Toda honra e toda glória é dado a ele é o elo da perfeição. E todo aquele que o segue, embora tenha algumas imperfeições, assim como Paulo tinha um espinho na carne, nós temos um advogado e um conselheiro que nos defende do vil acusador. E em mais um dia que a gente siga essas verdades, que a gente ouça o que o Espírito nos diz, porque as suas advertências que nos mantêm no caminho, e nós edificamos um alicerce excelente do qual já foi lançado. E ele é o nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, que nos mantém perseverantes na fé, no amor reverente, na fé sincera. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.